Bom, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Hoje, o nosso foco vai ser desconstruir um material simplesmente fascinante sobre os verdadeiros motores da construção de riqueza. Sabe, a gente tem essa mania de pensar em dinheiro puramente em termos de planilhas, matemática fria, saldos bancários, né? Mas a fonte que vamos destrinchar hoje joga uma tese completamente diferente na mesa. Muito mais profunda e, vou te falar, super contraintuitiva. A ideia central é que a riqueza é construída, antes de mais nada, através de mudanças psicológicas internas. É sobre aquele bastidor invisível da mente, sabe? Então, bora explorar no detalhe esses 3 hábitos silenciosos que separam, de uma vez por todas, o pessoal que passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro de quem realmente entende o jogo e faz o dinheiro trabalhar a seu favor. Para organizar a nossa rota de hoje, a gente vai seguir esse mapa aqui. Primeiro, o paradoxo da riqueza. Depois, os 3 hábitos em si: o custo do ego, a moeda do tempo e a tolerância ao desconforto. E para fechar com chave de ouro, a decisão diária. Começando então pela parte 1, o paradoxo da riqueza. Exaustão versus atração. Isso já nos joga direto num mistério que, convenhamos, intriga e frustra muita gente. Pensa comigo, por que existe um grupo gigantesco de pessoas vivendo no limite da exaustão, trabalhando 12, 14 horas por dia, abrindo mão de finais de semana e mesmo assim a conta bancária continua no vermelho? O cansaço é super real, o suor é real, mas a matemática não fecha. Por outro lado, tem aquele outro grupo que parece atrair oportunidades, negócios, estabilidade de um jeito quase magnético, né? Com uma facilidade que chega a desafiar a lógica. O senso comum sempre disse pra gente que quem trabalha mais horas fatalmente vai ter mais dinheiro. Mas a dura realidade das coisas mostra que bater ponto até cair de cansaço não é, nem de longe, o fator que garante a liberdade financeira. O grande pulo do gato é exatamente esse. A diferença fundamental não está no saldo bancário inicial ou na sorte de ganhar uma herança. A transformação de verdade, aquela que dura, acontece lá no fundo, na mentalidade, muito antes de o primeiro centavo cair na conta. É literalmente uma reprogramação de como a gente enxerga o mundo, como lidamos com os problemas e até de como as decisões mais basiquinhas do dia a dia são tomadas. Sabe, é trocar a lente com a qual a gente avalia o valor e o esforço. E é justamente essa mudança invisível que faz com que uns transformem o suor diário em resultados gigantescos com o passar dos anos, enquanto outros continuam só correndo incansavelmente naquela rodinha de hamster sem sair do lugar. O que nos leva ao hábito número 1, o custo do ego. A mudança silenciosa. Olha o peso dessa frase. O status é o inimigo da riqueza. O material que estamos analisando bate muito nessa tecla, mostrando que quem tem uma mentalidade próspera de verdade entende e aplica essa regra à risca. Aquela nossa vontade humana, supernatural, de parecer importante, de querer mostrar que chegou lá antes mesmo de construir algo sólido. Bom, essa é a maior armadilha financeira que existe. Cada real gasto só para criar uma ilusão de riqueza e impressionar os outros é um real a menos na construção de um patrimônio real de longo prazo. É como um vazamento silencioso num cano, sabe? Vai destruindo o futuro para comprar aplausos no presente. Isso fica claríssimo quando a gente vai para a prática. O texto traz um contraste perfeito aqui. A abordagem amadora é aquela velha história de comprometer a renda de meses ou anos financiando um carrão de luxo. Para quê? Na maioria das vezes, para impressionar o vizinho ou a galera nas redes sociais. Pessoas que, no fundo, nem fazem diferença real na nossa vida. É a famosa busca eterna por aprovação social, comprando coisas que perdem valor todo santo dia. Na contramão disso, a abordagem próspera opera no silêncio absoluto. O foco é adquirir ativos que ninguém vê, que não rendem curtidas no Instagram. A gente está falando de aportes mensais e quietos, num fundo de índice, da compra de um terreno, de abrir um pequeno negócio, ou até de investir pesado em aprender uma nova habilidade. Não são coisas que fazem os outros virarem o pescoço no farol, mas são coisas que geram juros compostos e valor real com o passar do tempo. E aí, a gente esbarra numa reflexão que o texto propõe e que é daquelas de explodir a cabeça. O objetivo de todo esse suor diário é arrancar elogio vazio de quem você mal conhece ou é alcançar uma liberdade pessoal e financeira inabalável. A relevância disso é simplesmente gigantesca, porque a resposta que a gente dá para essa perguntinha básica acaba ditando literalmente cada coisa que a gente compra, cada lugar que a gente investe e cada renúncia que a gente faz a partir de agora. O ego grita por atenção, a riqueza, ela adora o silêncio. Avançando para o hábito número 2, a moeda do tempo. Protegendo o essencial. Aqui a gente vê mais uma daquelas inversões de valores que mudam a regra do jogo. O comportamento comum, aquele padrão de fábrica da sociedade, é a clássica troca de tempo por dinheiro.
Trabalhou 1 hora, ganhou por 1 hora. Só que aí, o teto de ganhos é o limite de horas que o seu corpo aguenta ficar acordado, certo? Mas olha só o comportamento de quem realmente constrói fortunas. Eles fazem exatamente o oposto. Eles usam o dinheiro para comprar o próprio tempo de volta. A virada de chave fundamental aqui é dominar a arte de delegar. Entender que pagar alguém para limpar a casa, terceirizar a contabilidade ou pagar por uma automação não é um mero gasto. É uma estratégia vital para abrir espaço na agenda e liberar banda larga no cérebro. E essa energia mental fresca vai ser focada estritamente naquilo que realmente move o ponteiro, nas decisões que geram um crescimento gigante. E o material traz um conceito bem forte e provocativo que chama de falência intelectual. É um termo meio duro, eu sei, mas extremamente necessário para o mundo de hoje. Imagina gastar 3 horas por dia lendo briga inútil em comentários da internet ou maratonando passivamente a vida perfeita dos outros na tela do celular. O custo de oportunidade disso é devastador. Presta atenção no porquê isso importa tanto. A nossa atenção é a moeda mais valiosa do planeta hoje. Desperdiçar isso com distrações bobas é, na prática, o equivalente a pegar um maço de dinheiro e queimar. Esse tempo perdido nunca mais volta, e toda aquela criatividade que poderia estar sendo usada para construir o seu próprio império é completamente sugada por algoritmos que foram desenhados para te distrair. A conclusão lógica que a análise apresenta para isso é uma metáfora fantástica. Proteger a sua agenda como um banco protege o cofre dele. Quem está focado em construir riqueza não sai aceitando qualquer convite, não deixa qualquer notificação interromper o raciocínio. O tempo é vigiado com a mesma intensidade e rigor que uma instituição financeira usa para guardar barras de ouro. Ninguém ganha espaço na rotina de alguém focado sem um propósito muito bem definido, pré-aprovado e valioso. Aprender a dizer não, no fim das contas, se torna a sua principal ferramenta de proteção de patrimônio. E chegamos ao hábito número 3, a tolerância ao desconforto. O risco calculado. É aqui que a teoria encontra a vida real, sem filtros. A verdade é que o nosso cérebro foi programado ao longo de milhares de anos para buscar o caminho mais seguro possível e fugir de qualquer risco, né? Mas a riqueza de verdade, segundo todos os dados apontam, mora exatamente além dessa fronteira de conforto. Mora no terreno do risco calculado. Os passos práticos dessa fonte mostram que a gente precisa agir de forma deliberadamente contra-intuitiva ao comportamento da manada. É sentar para estudar um mercado novo, quebrar a cabeça lendo um relatório complexo bem na hora que todo mundo está se jogando no sofá para dormir. E vai além, é ter aquele sangue frio e a coragem de investir recursos justo no momento em que a maioria das pessoas está paralisada pelo pânico no mercado. É saber prosperar no desconforto de ir contra a correnteza. Isso desmonta completamente aquele mito de que sucesso é obra do acaso. Tem uma frase super famosa no texto que resume isso perfeitamente. A sorte é apenas o encontro da preparação com a oportunidade. Sabe aquilo que o observador de fora, o vizinho, aponta o dedo e diz que foi pura sorte ou privilégio? Na gigantesca maioria das vezes, aquilo é só o resultado maduro de um trabalho suado, invisível e mega desconfortável. É a preparação intensa rolando nos bastidores por anos a fio, construindo uma base forte. Para quê? Para quando aquela oportunidade de ouro finalmente cruzar seu caminho, a ação seja imediata, agressiva e certeira. Indo agora para a nossa última parte, a decisão diária, garantindo o futuro. O grande ponto de encontro de tudo isso é que a maestria financeira não é um evento isolado. É uma escolha proativa que a gente faz todo santo dia. O material é cirúrgico e acaba com qualquer ilusão mágica. Ninguém constrói riqueza esperando passivamente no sofá, torcendo para acertar os números da loteria na manhã seguinte. O processo começa obrigatoriamente com uma decisão intencional tomada hoje, agora. De fato, só de estar aqui, dissecando e absorvendo esse tipo de conhecimento denso, ao invés de buscar entretenimento fácil, já é um indicador poderosíssimo de que houve um distanciamento dos hábitos autodestrutivos da maioria. É literalmente o primeiro tijolo dessa nova fundação. A fonte original sugere, inclusive, um exercício mental super poderoso. É uma espécie de selo de compromisso definitivo com o próprio sucesso, incentivando internalizar e declarar com firmeza essa frase: eu sou o mestre do meu destino. E não é só uma frase de efeito para postar na internet, tá? É um chamado para assumir a responsabilidade radical. É fazer um pacto para parar de culpar a economia ou as circunstâncias, pegar as rédeas do controle e continuar cavando atrás dos próximos códigos e conhecimentos essenciais para expandir seus horizontes financeiros. E para fechar o nosso mergulho de hoje, eu vou deixar essa questão provocativa no ar para a gente refletir. É um convite final e inevitável para uma autoavaliação brutalmente honesta e sem filtros. Pensa bem, os seus hábitos, aquelas pequenas escolhas, os gastos automáticos e o que se faz com cada hora do dia.
Tudo isso está só alimentando uma frágil ilusão de segurança e status para os outros verem? Ou está, de tijolinho em tijolinho e no maior silêncio, construindo a sólida realidade da sua verdadeira liberdade financeira? A resposta genuína para essa pergunta é, em última análise, a única coisa que vai ditar a realidade do seu amanhã. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e continuem sempre desbravando as ideias que transformam realidades.